E o que me fez sentir tão bem, quando comecei a voltar, ele disse: tudo que você sempre amou e tudo que sempre te amou, Deus tem dado a você. Algum dia radiante do outro lado será diferente. Simplesmente não posso. Vocês não podem se dar ao luxo de perder aquele lugar. Não façam isso. Seja o que for que vocês fizerem, façam. Não tenham medo. Não há por que ficar com medo. Não há nada a temer. Oh, quando eu pensei em voltar, fiquei triste. Terei que voltar novamente? Terei que voltar ao que eu tinha medo de ser? Vem. E então, quando chegarmos ao corpo ressuscitado, então comeremos e beberemos. Eles não comiam e nem bebiam, não tinham necessidade de comer e beber, não iam a lugar algum e não estavam cansados. Foi só. Não há palavra que eu possa usar, era perfeito. Não seria suficiente. Está além do que eu chamo de perfeito. Eles simplesmente haviam chegado, e isso era tudo, àquele lugar. E era maravilhoso. Então, ouçam, amigos, eu creio que estou em meu juízo perfeito, e sei que parece estranho, mas nunca consegui e nunca tentei explicar para as pessoas essas coisas. Muitas coisas que estão além da explicação, e você apenas confundiria a mente das pessoas. Mas se eu pudesse e sentisse de fazê-lo, seria alarmante. Mas observe isso, eu digo isso, não tenha medo. A morte é apenas um espantalho tentando afastá-lo de algo. Que coisa, é tão glorioso. Está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Não é de se admirar que a Bíblia diga: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Oh, somente olhar além da cortina do tempo. Então, tenho tentado, mais do que nunca em minha vida, ganhar pessoas para Cristo desde então. Vocês não podem perder isso, não façam isso. Assegurem-se de que vocês estão bem com Deus e as demais coisas estarão bem. Agora, tem umas poucas anotações escritas aqui, das quais pensei em falar um pouquinho nessa noite. Creio que amanhã à noite estaremos lá em cima, cerca de 20 milhas, uns 30 quilômetros daqui ou mais. Creio que sim. Mesa é mesa? Mesa. E então na noite seguinte em Tempe. E tem um horário em meu bolso aqui no papel que o irmão Williams me deu. Mas eu tenho estado muito ocupado, ainda não dei uma olhada. Billy simplesmente veio a mim e disse: tá, vamos a tal e tal lugar, e aqui vamos nós. Então eu chego aqui e ele tenta me sufocar. A congregação ri. Agora, todos estão se sentindo realmente religiosos? Diga amém, se você estiver. A congregação diz amém. Muito bom, isso é bom. Então vamos inclinar nossas cabeças agora. Assim temos um pouco de senso de humor e de expressão. Somos crianças e nos ajuntamos e falamos como crianças. Até Deus tem senso de humor, vocês sabem. Então, vamos inclinar as cabeças agora e falar com Ele antes de lermos Sua palavra. Enquanto estamos com as cabeças inclinadas, há alguém aqui que tem um pedido de oração? Faça-o conhecido por sua mão levantada. Deus te abençoe. Inclinemos as cabeças agora. Nosso Pai Celestial, estamos entrando em Tua presença agora, enquanto inclinamos nossas cabeças e nossos corações em humildade. Estamos nos aproximando pela fé para além da luz e das estrelas, ao trono de Deus, no nome do Senhor Jesus, porque temos certeza de que, se viemos em Seu nome, Tu nos ouvirás. Seremos aceitos em Tua presença por meio de Seu nome. Que privilégio é saber que somos aceitos na presença de Deus através do nome de Jesus Cristo. E Ele nos disse, Pai, que tudo o que pedíssemos em Seu nome,
que tu, em tua abundância de misericórdia e graça, perdoaria nossos pecados e nos daria nosso desejo. Pai, estamos muito felizes por isso. Não há nenhuma coisa que poderíamos imaginar que fosse maior do que ter esse privilégio. Seria um privilégio para nós, cidadãos americanos, nos aproximarmos do nosso presidente e tudo o que teríamos que fazer para percorrer, para nos aproximarmos do presidente por apenas um momento, para tomarmos um momento de sua agenda lotada. Teríamos que passar por escritórios e todos os procedimentos para chegar ali. E teríamos que declarar nossas razões e teríamos que ser examinados antes de termos este privilégio. Mas, pensando nisso, o Deus, Criador dos céus e da terra, espera que nos aproximemos. Nós, pecadores indignos, Ele espera que nos aproximemos no nome do Senhor Jesus, com a certeza de que nos será concedido o que pedimos, se somente crermos que obteremos. Então, deveríamos observar cuidadosamente nossos pedidos e saber que não deveríamos falar ou pedir insensatamente. Se o fizermos, rogamos que tu nos perdoes, Senhor. Estamos pedindo misericórdia nesta noite por cada uma dessas mãos que foram levantadas. Que seus pedidos sejam atendidos, Senhor. Que eles possam sentir segurança em seus corações agora, enquanto estamos em tua presença, para que quando abrirmos os olhos e levantarmos a cabeça do pó do qual tu nos moldaste, possamos sentir aquela certeza ancorada de que nos foi concedido o que pedimos. Pedimos por aqueles, Senhor, talvez no edifício hoje à noite, que nunca vieram à tua presença, por meio da oração, para pedir perdão pelos pecados. Que esta seja a noite em que algo seja dito, ou algo seja feito, ou alguma ação do Espírito Santo que faça seus corações tremerem e pedirem essa graça perdoadora. Cure os enfermos, Senhor. Rogamos que tu lhes concedas nessa noite a segurança de que a oração da fé agora está sendo feita. E ela salvará os enfermos. Pois poderíamos dizer e adicionar isso, que é assim diz o Senhor, porque está escrito na palavra do Senhor. Agora, Pai, rogamos que tu abençoe essas pequenas reflexões que foram providas aqui hoje por tua palavra. Extraia dessa leitura um contexto para cada coração. E se eu falhar de alguma forma, Senhor, e perder a unção do Espírito Santo, que Ele em graça divina vá com a palavra e coloque-a no coração em que deveria estar. E que nessa noite possamos ver a mão do Todo-Poderoso estender-se por este edifício e fazer coisas que sejam extremamente abundantes, acima de tudo que poderíamos fazer ou pensar. Quando sairmos hoje à noite e formos para as nossas diferentes casas, possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava? Porque pedimos em teu nome. Amém. Agora, muitas pessoas como que anotam o texto que o ministro usa. E se quiserem, gostaria de ler 2 lugares na Sagrada Escritura. Estes são Gênesis capítulo 22, onde vamos ler primeiro, e depois em São João 12:32, vamos ler a segunda parte das Escrituras. Agora em Gênesis 22, começando com o versículo 7 do capítulo 22. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Agora em São João 12:32, lemos essas palavras dos lábios de nosso Senhor. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E agora um texto sobre o qual eu gostaria de falar é: aceitando o caminho provido por Deus,
para o tempo do fim. Deixe-me citá-lo novamente por causa das fitas. Creio que estão gravando essas mensagens. E nas fitas que temos, uns 500 textos que suponho que preguei, há algo semelhante a isso, mas não exatamente isso. Aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Vocês sabem, há muitos caminhos que as pessoas tomam, mas, na verdade, só existem dois caminhos que um homem pode seguir, quais sejam o caminho certo e o caminho errado. E todos nós aqui nesta noite estamos numa dessas estradas, a certa ou a errada. Não há meio termo. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, o mundo. Ou estamos certos ou estamos errados. E agora, se nós simplesmente nos afastamos de nosso próprio caminho, é a única maneira de entrarmos no caminho de Deus. E Deus provê um caminho para tudo. Ele tem provido o caminho. E onde entramos em problemas é ao não seguir este caminho e injetar nele nossas próprias maneiras. E isso produz uma perversão. E tudo que é pervertido não é confiável. Então, Deus tem um caminho. E vamos dar uma olhada em alguns de seus caminhos. Vamos tomar algo da natureza. Porque a natureza foi minha primeira Bíblia. Eu sei que Deus é um Criador, e Ele criou a natureza, e Ele vive em sua criação na natureza. Tomemos, por exemplo, a árvore. Eu estacionei embaixo de uma faz alguns momentos, ou melhor, Billy estacionou, e os galhos ali, e notei que as folhas estão caindo. Agora, nunca conseguimos e nunca conseguiremos encontrar uma maneira melhor para uma árvore esconder sua vida durante o inverno do que a maneira provida por Deus para ela. Agora, o que aconteceria se tentássemos fabricar outra maneira que não a maneira regular provida para a árvore? E se em cada mês de agosto ou setembro na terra, especialmente de onde vem o norte, tivéssemos que ir ao pomar de maçãs e pegar algum tipo de instrumento e colocá-lo na árvore por volta de agosto, depois que as maçãs estivessem maduras, tirar a vida da árvore e levá-la a um lugar bom e quente e guardar durante o inverno, tirar a vida da seiva da árvore e colocá-la em um bom recipiente aquecido e guardar até a primavera, e depois injetá-la de volta na árvore? Sabe, isso nunca funcionaria. Nunca seria assim. E tentar fazer isso somente mataria a árvore. Mas Deus tem uma maneira de cuidar dessa vida durante o inverno. Deus fez uma maneira. Sabendo que o inverno viria para a árvore, Ele fez uma maneira para ela. Tive o privilégio de conduzir um cético de 75 anos a Cristo. Com isso, não muito tempo atrás, o Sr. Wood, um vizinho meu, ele era uma testemunha de Jeová e ele tinha um menino que era aleijado, tinha uma perna encolhida. E sua esposa, creio eu, pertencia ao movimento Anderson, da Igreja de Deus. E eles vieram para Louisville, Kentucky, onde moravam em um pequeno lugar chamado Crestwood, a cerca de 30 milhas de Louisville. E na reunião, lá no auditório, eles viram uma garota que tinha essa doença aqui, que ela estava se transformando como que em giz ou pedra. E isso já havia paralisado bem acima de seus quadris, de tal modo que ela não se movia por vários meses. E isso começou em seus pés. Ela recebeu oração uma noite e no dia seguinte estava subindo e descendo degraus tão rápido quanto podia. E o Sr. Wood trouxe seu filho. Claro, ele não entrou na reunião. E imediatamente, depois disso, fui levado ao exterior, fui por Nosso Senhor. E na volta eu estava tendo uma reunião em Ohio, e ele trouxe o menino chamado David. E ele estava sentado lá atrás, quase meio quarteirão de distância. E o Espírito Santo entrou e disse: há um homem aqui nesta noite. E ele e sua esposa estão sentados lá atrás. Nunca o havia visto em minha vida. E disse:
O homem, seu nome é Woody. Ele é um empreiteiro. Ele tem um menino aleijado que teve poliomielite, a qual ele encurtou um membro. Porém, assim diz o Senhor, o menino está curado. Como não estava acostumado com isso, o menino ficou ali sentado por um tempo. E depois de um momento, sua mãe lhe disse: David, por que você não tenta se levantar? E quando ele se levantou, a perna estava tão normal como a outra. O homem vendeu seu negócio e mudou-se, e é um vizinho meu hoje. Oh, ele é um irmão tão amável. Outra manhã, quando soube que eu estaria aqui por um tempo prolongado, ele estava quase amanhecendo quando eu saía de casa. Lá estava ele parado na rua, gritando assim, pedindo carona, como se ele quisesse ir comigo. E ele me abraçou e continuou descendo a rua. Que irmão maravilhoso! Ele tem sido um verdadeiro amigo para mim.